Olá pessoal, estamos aqui para mais um vídeo. Estou muito feliz de estar no cenário novo, estreando para vocês. E nesse vídeo a gente vai falar dos medos do segundo trimestre de gestação. Hoje eu já estou no terceiro trimestre e aí depois que passa os medos a gente ri deles, né? Porque todos os medos vêm e passam. Se você viu o vídeo dos medos do primeiro trimestre e já está no segundo trimestre, você já viu que os medos vão passando e vão vindo outros medos. Eu digo que o coração de mãe é um coração que não tem sossego. A partir do momento que você sabe que tem um bebê na barriga, começam os medos e dizem as mães que esses medos nunca vão embora, sempre vão se renovando, vão embora alguns medos e voltam outros medos. O melhor caminho para lidar com o medo é falar do medo. Então eu tô aqui para falar para vocês quais foram os meus medos do segundo trimestre e que medos são comuns nessa fase do meio da gestação, né? Então o primeiro medo que eu tive e os medos que eu tenho na minha gestação se basearam muito nisso. Porque o parto é um evento assim que eu vejo como muito importante para mim, é um evento que eu dou muito valor, não só para mim, mas também porque eu sei como o parto é impactante dentro da vida, da constituição psíquica da pessoa, né? É ali que ela vai fazer as primeiras experiências. Então todos os meus medos na gestação, eles foram girando em torno do evento do parto até o terceiro trimestre, né? Que aí eu vou contar para vocês no próximo vídeo. Mas no segundo trimestre, eu ficava com muito medo de qualquer coisa que pudesse me tirar o parto que eu estava planejando, né? O momento que você fecha o parto domiciliar, que é o parto que eu estou me preparando para ter, é no segundo trimestre, né? E tem algumas coisas que no decorrer da gestação podem impossibilitar um parto domiciliar. Por exemplo, diabetes gestacional, que foi o meu grande medo, eu acho que da gravidez inteira. Que eu fiquei assim mais aperreada com isso, porque eu gosto muito de comer doce. Eu sou uma formiga, não tem nada que é doce demais pra mim. Nem a garapazinha daquele exame de sangue foi tão doce. Eu achei uma delícia, então assim, eu realmente amo comer doce. E eu como muito doce. Então eu fiquei com muito medo de ter uma diabetes gestacional, né? Fiz dieta, restringi ao máximo, assim, organizei minha dieta bem direitinho para que a diabetes não viesse bater na minha porta e eu conseguisse ter meu parto. Porque quem tem diabetes gestacional já não tem uma gravidez de baixo risco ou de risco habitual, que é o que se chama, que é a gravidez que lhe classifica como apta a ter um parto em casa. Então, se eu tivesse diabetes gestacional, eu teria que ir para um hospital. E aí, ir para o hospital, o único hospital que eu tenho acesso aqui em Natal é um hospital que tem berçário, que separa o bebê da mãe. E isso para mim é tipo a morte. Eu não queria de jeito nenhum que isso acontecesse, não quero de jeito nenhum que isso aconteça, né? Por isso, no segundo trimestre, eu fiquei com muito medo, porque ali entre as 24 e 28 semanas é quando se faz o teste, né, da garapinha, que eu não achei tão doce assim, para saber se você tem diabetes gestacional. E aí, graças a Deus, esse medo passou por mim e foi embora. Não tem diabetes gestacional, tá tudo tranquilo pro parto em casa. Esse medo foi embora, tomou seu destino no segundo trimestre mesmo. Outro medo que eu tive e que aí esse é comum da mulher ter, eu acho que esse medo só vai embora quando o bebê nasce, né? É o medo do parto prematuro. Quando eu cheguei com 22 semanas, eu vi no aplicativo do celular, né, que mostra o desenvolvimento do bebê a cada semana, eu vi que ele dizia que a partir daqui, os bebês que nascem já têm 50% de chance de sobreviver. E não tinha me ocorrido que um bebê podia nascer com 22 semanas. Então, assim, foi um medo que foi cavado no meu coração, porque eu não achava que podia nascer. Pra mim, tava tudo bem, tudo tranquilo. Eu não imaginei que corria esse risco, e aí ele me disse que 50% dos bebês que nascem sobrevivem. Aí eu pensei, poxa, como assim um bebê nasce? Pra mim não era uma possibilidade. E aí eu fui ficando com medo a cada semana e até hoje, com 31 semanas, quando esse vídeo sair vai ser 32, né? Com 32 semanas, com medo do parto prematuro. Então, todos os dias a gente fica nessa ansiedade, né?
Ai, espero que não seja prematuro, espero que não seja prematuro. Claro que é um medo que vem e que volta, você não passa o tempo todo pensando nisso. Mas assim, fica uma coisa no coração, né? Quando você se programa, dia tal eu vou deixar de trabalhar. A gente fica com medo do parto prematuro. E no segundo trimestre isso é aterrorizante, porque nascem bebês muito pequenininhos, muito frágeis, né? E uma coisa que me acalmava em relação a esse medo, uma estratégia que eu usei, que é até meio estranho quando eu compartilhei com algumas pessoas, disseram, nossa, que horror, não faço isso não. Porque eu pesquisava no Google imagens de bebês prematuros da semana que eu tava, para ver o tamanho do bebê. E aí eu pegava aqui na minha barriga e eu pensava, bom, tem bebês que já nasceram com essas semanas e o meu bebê não nasceu. E essas mães que esses bebês já nasceram, elas não podem estar com o bebê o tempo todo, né? Porque na UTI você tem horário de visita, é um pouco restrito. Elas têm que ir para casa e dormir sem o bebê. Eu tenho o meu bebê aqui o tempo todo comigo. E isso fortaleceu muito o meu vínculo com o meu bebê, eu acho. Então, assim, eu peguei esse medo e transformei de uma forma que foi um medo que me ajudou, que me fez ficar mais fortalecida, mais com ele e menos com o medo. Então acho que foi um medo que veio assim até pro bem, porque fortaleceu muito nossa relação. Eu ficava pensando, poxa, meu bebê tá aqui comigo sempre, eu não tenho do que reclamar, eu não tenho o que temer, ele tá aqui, eu não tenho nenhum indício de prematuridade, não corro esse risco, né? Não tô nos critérios que se tem, que elevam o risco de parto prematuro, nesse nível de prematuridade. Então, foi um medo que eu acho que consegui contornar de uma forma legal. Fora isso, no segundo trimestre começam os medos do parto. Você chega na metade da gestação, dali pra frente a contagem regressiva até o parto, e aí começa o medo da dor do parto, o medo do parto ser longo demais. O medo, acho que da dor é o maior medo que a gente tem, né? De ser muita dor, de não aguentar. E as pessoas começam a falar também, né? Ai, porque dói demais? Ai, porque você é muito corajosa? Ai, porque tananã, tananã. E isso vai fazendo você questionar, né? A sua própria capacidade de suportar essa dor e de passar por isso. E aí, algo que me ajudou muito foi assistir muitos vídeos de parto, ler muitos relatos de parto. Tanto partos que foram, assim, maravilhosos aos nossos olhos, quanto partos que não foram tão legais assim, que precisaram mudar de curso no meio do parto, que precisou ir para uma cesariana de repente, ou que precisou sair de casa e ir para o hospital. Todo tipo de vídeo de parto, mas partos em que você vê a mulher em contato com aquela dor, acho que são importantes para a gente lidar com esse medo, porque você vê a realidade como é e pode lidar com a realidade. E não fica imaginando caraminhola na sua cabeça de uma dor que pode ser até maior do que o que você estava esperando. E eu já vi relato assim, dizendo que a pessoa estava esperando uma dor, e não foi essa dor toda. Então, abra o coração para uma dor grande, mas também para uma dor não tão grande quanto a sua mente consegue imaginar. Acho que a nossa mente vai muito mais para frente, muito mais além do que a realidade, e pode imaginar uma dor bem maior do que na verdade vai ser. Medos que podem surgir no segundo trimestre também é o medo em relação à situação financeira, né? A mãe tem que passar um tempo ali sem trabalhar. Para quem é profissional autônomo, tem muito esses medos. Eu, como psicóloga, sou autônoma, então eu vou parar de trabalhar durante minha licença, mas esse medo eu não tive porque eu me programei já anos antes para guardar essa reserva e não precisar me preocupar com isso, não ter medo disso, né, durante a minha licença. Então, esse medo não veio para mim, mas é um medo muito comum de muitas mulheres, né? Esse medo em relação ao financeiro, como é que vai ficar. E aí é isso, acho que já falei de vários medos aqui, né? Então, mais pra frente, na verdade, acho que só quando o bebê tiver nascido ou quando eu estiver ali lá na beirinha de parir, eu faço um vídeo sobre os medos do terceiro trimestre, pra gente fechar aí essa série dos medos da gravidez. E também os medos quanto à maternidade, eu acho que é um tema, né, legal, é um vídeo também que eu pretendo gravar. Se você gostou desse vídeo, clica aqui no gostei, envia esse vídeo para outras grávidas que você conhece, que também estão no segundo trimestre. E se quiser saber mais sobre maternidade, tem o meu canal no Telegram, que eu vou deixar aqui para você, que lá eu falo mais aprofundado, mais livre, sem limite de tempo, em formato de podcast, sobre temas relacionados à maternidade. E tá sendo um espaço muito legal que eu tô amando fazer, tá certo?
Se inscreve aqui no canal também, me segue no Insta e todas as coisas que vocês já sabem. E na semana que vem eu tô aqui de volta. Tchau, tchau!